Vamos falar um pouco sobre a questão do desapego. Apego, desapego, o que significa isto, o que é bom, o que é ruim. O que é que acontece quando você fica muito apegado a alguma coisa, a alguma atividade, a algum emprego, quando você é muito apegado a um, a um algo material, né? Tem gente que é muito apegado ao carro que tem gente que é muito apegado ao namorado, ao marido, à mulher, ao mãe, ao pai, apegos, né? Em que é que isso implica, em que é que isso complica, né? Eu estou falando de apego, né? Que não tem absolutamente nada a ver com amor. Amor, como diz a própria frase, que eu não sei de quem é, por isso eu não dou os créditos, quem ama liberta. Então, o apego ele é um complicador e muito, e em determinadas circunstâncias, seja em que nível for, porque ele prejudica que a gente avance na vida. Ele prejudica que a gente esteja cada dia dando novos saltos. E olha que nós já estamos na era da compreensão dos saltos quânticos. Aí você vai me perguntar o que é um salto quântico, né? Um salto quântico é quando você não anda, não anda em linha reta. Salto quântico é você fazer isso. É você fazer isso e isso. Salto quântico é você pular sem uma direção específica a alcançar, né? Você anda para diversas direções, para diversos sentidos, né? Isso é o salto quântico. Então, o apego compromete esse avanço do ponto de vista emocional, do ponto de vista essencial e principalmente do ponto de vista espiritual. As pessoas que são apegadas criam muitas dificuldades e criam muitas barreiras, principalmente no momento do desencarne. Ou seja, falando popular, no momento da morte. Porque quando você começa a exercitar o desapego em sua maior profundidade, o desapego não é a indiferença. O desapego é compreender que os seus filhos moram lá em São Paulo por uma opção deles, por escolhas deles, e que eles estão vivendo as suas vidas e você está vivendo a sua vida e que as coisas vão continuar todas bem. Porque tudo está sempre bem. Tudo está sendo dirigido pelo grande marinheiro da vida, que é o nosso governador Jesus. Então, o desapego é quando você compreende que o seu pai, a sua mãe, que estava naquela enfermidade, naquele sofrimento, ele fez a passagem para a pátria espiritual. É você compreender isso. Você entende e você compreende. A diferença de entender para compreender é que entender é você topa com a realidade e compreender é você aceitar e conviver bem, né? E conviver bem não significa que não tenha saudades. Conviver bem significa que respeita as leis, respeita o que é posto aí. É mais ou menos assim. Está chovendo muito. Eu aceito legalmente. Não tem por que questionar. É lei da vida chover.
Está fazendo um sol escaldante. É a lei da vida. Eu que bote protetor solar, eu que ponha um guarda-chuva, eu que ponha um boné. É a lei da vida. Então, temos que respeitar as leis da vida, porque elas são para todos. As leis da vida, as leis divinas e naturais, elas se aplicam a todas as pessoas. Quem está bom, quem está doente, não escolhe rico, pobre, cor, enfim. Né? E a todo instante está ocorrendo. Então, desapego é você educar-se para viver em paz em qualquer circunstância. Tem pessoas que são apegadas muito a automóveis. Passa o dia inteiro brilhando o automóvel, dando pasta, dando... Então, quando alguém passa um prego naquele carro, ele enlouquece, ele perde o juízo, ele perde o tino, é capaz de sair dando tiro nas pessoas, né? Isso é apego. Tem pessoas que têm apego a um passarinho, põe na gaiola e tal e tal. O dia que esse passarinho voa, ele fica atormentado, ele fica, né, desajuizado, né? Tem pessoas que têm apego ao companheiro, à companheira, né? E quando esse companheiro, essa companheira vão para outra dimensão, não há aceitação, não há compreensão, e aí há apenas sofrimento, sofrimento e sofrimento. Então, nós precisamos nos educarmos para convivermos com essas questões do desapego. Desapego de tudo. Tem pessoas que são apegadas à televisão. Aquela televisão dela é o mundo, né? Tem pessoas que é com celular, né? O celular é a vida, né? Então, nós precisamos nos educar com a transitoriedade das coisas, das pessoas, dos contextos, dos momentos, sabendo que tudo pode, de um segundo para o outro, de maneira quântica, ser alterado. E aí nós precisamos ter a profunda e tranquila serenidade de aceitação incondicional. O desapego nos dá a paz. O desapego nos permite vivenciar um momento de absoluta serenidade. Contrário ao apego. Ao apego nós ficamos escravos. Nós nos tornamos escravos ou escravizamos o outro, se for uma pessoa. Existe um filme que eu vou sugerir para vocês assistirem, chama-se Um Novo Despertar. É um filme com Mel Gibson, O Novo Despertar. Assistam esse filme. Você vai ver que quem salva o personagem é um bichinho, né, que aquele negócio que se enfia a mão, né, e ele fica tão apegado àquilo, né? E aí eu não vou contar o filme para não quebrar o encanto do filme, mas assista esse filme para você ver o que é um apego e o que leva ao apego, as circunstâncias em que leva o indivíduo. Então, o desapego é a lei da vida. O desapego significa deixar morrer a dependência e apenas amar, apenas fazer uso das coisas. As coisas foram feitas para a gente utilizar e usar, e as pessoas para a gente amar, a natureza para a gente amar, os bichos para a gente amar, e nada de apego. Todos nós juntos somos uma única coisa, um único ser. Todos somos um só. Estamos integrados. A sensação de afastamento e de perda é uma sensação falsa. E essa sensação falsa nos traz o sofrimento.
Por isso é que a gente não quer sofrer e fica apegado, não sabendo nós que sofremos infinitamente mais ainda. Então vamos exercitar aos pouquinhos o desapego. Vamos compreender que as pessoas têm seus direitos de ir e vir. E vamos aprender a ficar mais conosco. Eu e eu. Eu e eu sozinho. Afinal de contas, quando você nasceu aqui nessa terra, nessa encarnação, você nasceu sozinho. Mesmo que você seja gêmeo de outro irmão, um veio primeiro. Depois veio o outro. Então, nós nascemos aqui só e nós vamos voltar só. Regra da vida. Lei da vida. Tá bom? E vamos aprender a nos educar. Ele deixa um abraço de muita paz e desapego. Desapego. Muita paz.